Bom dia mais uma vez, meus irmãos, é um privilégio, nesse dia tão especial, Dia das Mães, estar aqui com vocês, aprendendo juntos verdades bíblicas que o Senhor tem para ensinar, primeiro ao meu coração, que eu sempre digo que quem vai falar, estudo, pregação, seja o que for, primeiro nós somos confrontados, nós somos corrigidos, e depois aquilo que o Senhor fala ao nosso coração, nos corrigindo, nos ensinando, nós queremos transmitir a vocês, porque a palavra de Deus, como o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz que ela é apta para nos ensinar, para nos corrigir, para mudar a rota da nossa vida. E é isso que nós vamos fazer hoje aqui. E uma coisa importante, sempre que eu tenho já há muito tempo falado com mulheres, eu digo que é um desafio para nós, mas aqui nós somos igreja, somos um corpo. Porque muitas vezes nós temos muita facilidade de ouvir. E ouvir faz parte do nosso sentido. Se nós temos esse sentido bem aguçado, a gente ouve. Mas a gente muitas vezes não escuta ativamente. A gente está ouvindo o que está sendo falado, mas a nossa mente está distraída, a gente está preocupado que a gente vai sair daqui e vai ter que fazer, a gente está preocupado com amanhã os boletos que vão vencer, que é dia 11, a gente muitas vezes está preocupado com tantas coisas e a gente não consegue trazer a nossa mente cativa e juntamente com a nossa mente o nosso coração cativa ao Senhor. Então hoje eu não queria que você ouvisse o que vai ser falado aqui. Eu queria que você escutasse, não a mim, mas a palavra de Deus, porque é ela que vai ser ensinada. Para isso, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no Evangelho de Cristo, segundo escreveu João. É uma passagem bem conhecida. Nós vamos ler do capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 17. E eu queria que nós fizéssemos essa leitura juntos. Então, cada um, por favor, se for possível, leia um versículo até a gente concluir os 17 versículos desse texto. Então, eu começo, depois os irmãos podem dar sequência. Evangelho de João, capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, ele viera de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar com a toalha onde estava cingido. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: eu faço como sabes agora, compreendendo os hábitos. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarão os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou Jesus: não necessita de lavar-se os pés, quanto ao mais está concluído. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era pecador, por isso não disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que fiz? Vocês me chamam de mestre e Senhor. Tem razão, porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o mestre que mandei vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés de uns aos outros. Eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, o servo não é maior que o Senhor, nem o enviado maior que aquele que enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Amém. Até aí. O tema da nossa aula hoje é salvos para amar, servir e ensinar. E hoje é um dia especial, Dia das Mães. Quando nós pensamos em maternidade, e a aula não vai ser sobre isso especificamente,
nós automaticamente pensamos em amor, em serviço e ensino. Porque a partir do momento que a gente recebe o positivo, eu sei que isso não é regra, não são todas as mulheres, às vezes esse amor vai vindo durante a gestação, a construção da gestação, o bebê começa a se mexer ali, mas comigo foi instantâneo. Eu recebi o positivo, já brotou um amor tão grande dentro de mim, e quando esse bebê começou a mexer na barriga, quando a gestação foi evoluindo, eu comecei a sentir ainda mais esse amor. E também nós servimos enquanto mães. Nós já começamos a servir pelo nosso corpo. Porque o nosso corpo, a partir do momento que nós começamos a gerar, ele já sofre muitas mudanças, né? A gente já começa a perceber e a sentir a mudança no nosso corpo. Então a gente já está servindo com o nosso corpo. E a gente também ensina a vida inteira, né? Desde que eles nascem até a vida adulta, nós estamos ensinando, estamos falando. Mas o amor, o serviço e o ensino não são aspectos exclusivos da maternidade. Amor, serviço e ensino faz parte daqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Então, em Cristo, nós fomos restaurados para refletir amor, serviço e ensino. E nós acabamos de ler um texto muito conhecido, João 13. Nós viemos agora da Páscoa, da celebração da Páscoa, e o lava-pés, ele é muito divulgado, encenações, mensagens, tudo é muito falado em torno da crucificação de Cristo e automaticamente do lava-pés. E o que nós lemos aqui em João 13 é a última noite de Jesus antes da crucificação. Jesus ele está reunido com os seus discípulos no cenáculo e uma noite antes da sua crucificação, o que Jesus faz? Surpreendentemente, ele levanta e o Deus encarnado, sendo Senhor, sendo servo, o que ele faz? Ele lava os pés dos discípulos. Durante a refeição, ele pega a toalha, ele pega uma bacia e ele lava os pés dos discípulos. Filho, você quer dar para a mamãe ir passando? Ah. Posso passar aqui, Marco? Qual que é? Esse aqui, né? Então, Jesus, como servo, ele lava os pés dos discípulos. E naquela cultura, lavar os pés era o serviço um dos mais humilhantes. A pessoa mais humilde, o servo mais humilde da casa, o que ele fazia? Ele lavava os pés do seu Senhor. E Jesus, sendo Deus, sendo Senhor, ele traz para nós o maior exemplo de humildade. Ele lava os pés dos discípulos. E eu gosto muito desse texto, desses 17 versículos que nós lemos, do versículo 1 e do versículo 15. O versículo 1 diz: tendo amado os seus. Amado, amor. Jesus amou os seus. E o versículo 15, o que ele diz? Eu vos dei o exemplo. Ele deu o exemplo para quê? Para que nós seguíssemos. Tendo amado, amor. Ele deu que exemplo? Ele serviu e ensinou. E aqui a gente aprende 3 verdades fundamentais sobre o nosso Jesus, sobre o nosso maior exemplo. Jesus ama, Jesus serve e Jesus ensina. E é importante a gente entender que a salvação, quando nós fomos alcançados por Cristo, essa obra de redenção, não é apenas, eu apenas fui salvo, Cristo me alcançou, essa graça irresistível me alcançou, mas e agora? O que eu faço com isso? O que eu faço diante dessa graça irresistível, diante do meu coração alcançado, diante daquilo que eu não consigo resistir e falar não? É simplesmente para eu ser salvo? Estou salvo em Cristo? Vou morar no céu? É só isso? É só isso a vida do cristão? Não. A nossa vida, ela precisa ser moldada para refletir o caráter de Cristo. E qual é o caráter de Cristo? Amor, serviço e ensino. E ele disse no versículo 15, o que eu estou dizendo para vocês? Eu fiz. Eu não estou pedindo para você fazer uma coisa que eu não fiz.
Eu estou dando um exemplo para vocês. Então eu quero que agora vocês amem, sirvam e ensinem. Essa é a convocação da Igreja de Cristo. Mas a gente sabe, e quando a gente volta lá, nós sabemos que nós temos toda essa narrativa de criação, queda, redenção e consumação. É isso que resume a nossa vida, a narrativa bíblica. Ela começa com a criação, queda, redenção e consumação. Na criação, todo esse amor, serviço e ensino eram para ser perfeitos. Porque nós fomos chamados para 3 propósitos: refletir, reproduzir, relacionar e representar a imagem de Deus. Gênesis 1:26 diz isso: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E esse propósito, esses 3 propósitos, refletir, reproduzir, relacionar e representar a imagem de Deus, também estão diretamente ligados aos nossos 3 mandatos: mandato espiritual, mandato social e mandato cultural. Esse é o mandato do crente. Nós temos propósito de refletir, reproduzir, relacionar, representar a imagem de Deus e, por meio disso, exercer o nosso mandato espiritual, o nosso mandato social e o nosso mandato cultural. E como nós refletimos a imagem de Deus? Manifestando seus atributos comunicáveis: amor, bondade, justiça, misericórdia. Com isso, eu exerço o meu mandato espiritual. Como eu reproduzo a imagem de Deus? Criando laços biológicos, quando eu tenho filhos. Mas não só isso, não está restrito aos laços biológicos. Porque aquelas que Deus, na sua soberania, não concedeu a maternidade, essas não vão reproduzir a maternidade, reproduzir a imagem de Deus? Não. Nós reproduzimos onde nós estamos inseridos, falando do amor de Jesus no nosso trabalho, aqui na igreja, para o mundo, exercendo a grande comissão: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Estamos reproduzindo. Quando nós estamos nos relacionando enquanto corpo de Cristo, no trabalho, na escola, na sociedade, estamos reproduzindo por meio dos relacionamentos. Nós desenvolvemos relacionamentos. Nós fomos criados por um Deus que é relacional. Isso faz parte da divindade do nosso Deus, um Deus transcendente. Ele é perfeitamente distante, é isso que Isaías diz, em Isaías 57. Ele é perfeitamente distante, mas ele é imanente, intimamente próximo. Ele se comunica com a sua criação. Então isso faz parte. E por último, nós fomos chamados para representar a imagem de Deus. E como representamos? Exercendo mordomia fiel naquilo que Ele nos confiou. Exercendo mordomia fiel sobre a criação. Exercendo mordomia fiel sobre o tempo. Exercendo mordomia fiel sobre as nossas finanças. Exercendo mordomia fiel sobre o nosso corpo. E aqui nós estamos exercendo, na representação da imagem de Deus, o nosso mandato cultural. E cultura que não tem a ver com tradições, essa palavra vem do latim, que significa cultivo da terra. Por isso nós dissemos agricultura. A Neide sabe bem disso, tem veterinários na família. Agricultura, cuidado, cultivo da terra. Então isso era para ser perfeito. Os nossos propósitos: refletir, reproduzir, relacionar, representar a imagem de Deus, exercer os 3 mandatos para qual o cristão foi chamado: mandato espiritual, mandato social e mandato cultural. Isso não era para ser um peso antes da queda. Era para nós transmitirmos amor com facilidade, bondade com facilidade, misericórdia com facilidade. Os nossos relacionamentos eram para ser perfeitos. A nossa mordomia sobre o tempo, sobre a criação, sobre o dinheiro, sobre o nosso corpo, sobre tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, era para ser administrada de forma fiel. Mas aconteceu algo em Gênesis 3 e nós conhecemos bem, porque quando o Wellington falou aqui sobre o trabalho, nós vimos que o trabalho não era peso. Havia uma ordem na criação. Adão e Eva não estavam ali para ficar na rede, eles tinham que cuidar da criação. Mas a queda, e nós sabemos bem disso, a queda corrompeu tudo, ela corrompeu esse propósito e ela corrompeu os nossos 3 mandatos. Então hoje, refletir essa imagem, reproduzir, se relacionar, representar,
é muito difícil. Por quê? O pecado atingiu a nossa mente, as nossas emoções e os nossos relacionamentos. A queda não destruiu a imagem de Deus em nós, porque havia um propósito maior de redenção, mas ela distorceu. Ela distorceu totalmente essa imagem. E hoje, meus irmãos, amar é difícil. Não é fácil. Se já é difícil amar dentro de casa, aqueles que a gente escolhe para conviver, para se relacionar. Você escolheu a Isa. A Isa te escolheu. Marlon, casamento, filhos não, né? Eles não escolhem a família que eles vão nascer. Mas os relacionamentos a gente escolheu, a gente tomou uma decisão de se relacionar. E quando a gente, tomando essa decisão, já é difícil amar muitas vezes, imagina com aqueles que nós muitas vezes não escolhemos. É difícil. Servir é muito cansativo. Servir dentro de casa, servir no trabalho, servir na igreja é cansativo. Se relacionar é conflituoso. Todas as relações hoje, não importa, seja de trabalho, igreja, relacionamentos afetivos, tudo, gente, tem conflito. Vocês podem se dar super bem, mas sempre tem um ponto de conflito. Entre pais e filhos, entre mães e sogras e noras, genro e sogro, relacionamento de marido e mulher é difícil. Ensinar, principalmente a verdade, é enfrentar oposição. Dentro de casa, às vezes, quando a gente está ensinando, e principalmente a oposição do mundo. Então, o que era para ter sido vivido com alegria, com desfrute, com prazer, hoje é peso. E por quê? Porque o pecado nos tornou egoístas, orgulhosos. O pecado nos tornou centrados em nós mesmos. O pecado faz com que a gente viva buscando reconhecimento. O pecado traz desânimo. Eu não vou continuar investindo nisso não vale a pena. Não, ir na igreja, sinceramente. Continuar fazendo, não vale a pena. Tudo culpa da Eva, mentira. Culpa do pecado. Pecado atingiu tudo isso. Mas aqui nós estamos vendo as más notícias. Mas existe a boa notícia. A graça nos alcançou. Essa é a boa verdade e a boa notícia do Evangelho. Nós fomos alcançados pela graça de Cristo. E agora, por meio dessa união, nós chamamos da doutrina da união com Cristo. Nós fomos alcançados por meio da redenção. Deus envia o seu Filho, nós sabemos de tudo isso, mas precisamos ser relembrados dessa verdade para a gente entender as nossas emoções, os nossos afetos, ajustar o nosso coração. Precisamos constantemente ser lembrados dessa verdade. Tudo que a gente vai falar aqui, eu tenho certeza que vocês já sabem. Mas a gente precisa ser lembrado. Precisa trazer a nossa memória. Para quê? Jeremias vai dizer, para nos dar esperança. Para a gente continuar seguindo. Para a gente não desistir. Então, quando nós somos alcançados, e o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 6, e tem vários versículos que nós poderíamos falar sobre essa doutrina da união com Cristo, mas Romanos, no capítulo 6, no versículo 5, é o que eu mais gosto. Ele diz, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O que a gente aprende com isso? A gente aprende que nós estamos unidos na morte. A nossa velha natureza, agora, ela está subjugada. A nossa velha natureza, agora, está controlada. Ela habita em nós. Mas da união com Cristo, essa velha natureza, esses afetos desordenados, não podem nos dominar. Não devem ter poder de nos dominar. Se ainda nos domina, nós precisamos rever alguns conceitos na nossa vida. Por quê? Porque unidos a Cristo, nós morremos para o nosso pecado. Então agora não é mais a minha vontade que fala em primeiro lugar. Não é mais o meu desejo que deve dominar. Não é mais aquilo que eu quero fazer que deve me dominar. Porque eu morri.
com Cristo, para os meus desejos, para os meus afetos, para aquilo que eu quero, para tudo aquilo que é desordenado na minha vida. E isso não pode me dominar, mesmo ainda o pecado habitando em nós. Por quê? Porque eu estou unida a Cristo na morte, na semelhança da sua morte, mas eu estou unido a Cristo também na semelhança da sua vida. Então agora eu recebo uma nova vida espiritual. Eu recebo uma vida transformada. E agora os meus desejos, os meus afetos, os meus relacionamentos, meus irmãos, e principalmente as minhas prioridades, elas precisam estar sujeitas à vontade de Cristo. E quantas vezes, principalmente quando eu estou conversando com mulheres, mas eu agendo o meu dia aqui para fazer o meu devocional, eu sempre digo, Jesus não se encaixa na nossa agenda. A gente não equilibra os pratos colocando Jesus, considerando a nossa vida com Jesus como se ela fosse mais um prato que eu equilibro com todas as outras coisas. Não, Ele é Senhor da nossa agenda. Ele domina as nossas prioridades. Depois dele, eu faço todas as outras coisas. Aí eu equilibro os pratos. Eu equilibro a minha vida profissional, se eu sou mãe, a minha maternidade, o meu trabalho, a igreja. Eu vou equilibrando todas as coisas. Eu não posso fazer essa compensação. Eu já sirvo na igreja. Não. A vida com Deus é construída no secreto. A vida com Deus é construída no dia a dia. Aqui, o culto público é reflexo do culto da vida. E depois da bênção apostólica, o culto da vida continua. O culto público terminou, mas e o culto da vida? Não existe a vida fragmentada. É meu tempo de igreja, uma vez que nós entendemos na nossa doutrina que nós vivemos o corandel, sobre o olhar de Deus, sobre os olhos fixos do Senhor sobre nós. Então, tudo é para a glória dele. Desde o café que eu faço de manhã até a hora que eu vou dormir. Eu faço tudo para a glória de Deus, porque eu morri com Ele, na semelhança da sua morte, mas eu também ressuscitei com Ele para uma nova vida. Então a vida cristã não é tentar ser melhor, não é corrigir comportamento. Eu vou tentar ser melhor. E a gente comete muito esse erro na criação dos nossos filhos, porque a gente quer ajustar comportamento externo. Não faça isso, isso não pode, mas a gente não ajusta o coração. E se o problema do pecado é espiritual, o ajuste do nosso coração não é moral, faz parte, mas é espiritual também. Se nós estamos falando de coisas espirituais, um pecado, uma queda que corrompeu todos os nossos desejos, todos os nossos afetos, a nossa vida também deve ser esse entendimento de que agora, unidos a Cristo, nós recebemos uma nova vida espiritual. E qual é o reflexo dessa nova vida? Qual é o reflexo? É o amor, o serviço e o ensino. Quando eu amo, quando eu sirvo e quando eu ensino, eu estou vendo os frutos de Cristo, essa vida de Cristo operando em nós. Essa é a resposta de que nós fomos alcançados pela graça e agora unidos a Cristo, com uma nova vida espiritual. Como eu respondo? Como eu respondo? Amando, servindo e ensinando. É esse fruto sendo operado em nós, é esse caráter de Cristo sendo moldado em nós. E nós sabemos que a justificação é um ato único. Somos justificados, é a declaração legal que o pecador é justo, porque a justiça de Cristo é creditada a nós, não por méritos, mas por Cristo, por graça, é graça. Mas entre a justificação e a glorificação, existe a santificação. E a santificação é o processo contínuo da graça de Deus, no qual o Espírito Santo transforma todo crente interiormente. Com isso, pelo poder do Espírito Santo, o pecado começa, o poder dele, o poder do pecado, esse poder de domínio, começa a ser subjugado em nós, nos renovando uma nova vida. E o Wellington leu aqui, se não me engano, no culto passado, ou retrasado, não me lembro, a pergunta 75 do nosso catecismo.
esse documento teológico elaborado no século XVII por puritanos ingleses e escoceses, e hoje nós temos como instrução doutrinária, como padrão doutrinário para nós, que nos ajuda a entender e também a viver essas verdades. E eu queria que nós lêssemos juntos aqui. O que é a santificação? Vamos ler? Santificação é a obra da graça de Deus, pela qual aqueles que Deus escolheu antes da fundação são, no tempo devido, renovados em todo o seu ser segundo a imagem de Deus, sendo capacitados para quê? Então, a declaração de justos, um ato único, somos justos. Foi creditada a nós essa justiça por meio de Cristo. Mas agora, até a glorificação, nós estamos nesse processo de santificação. Essa obra do Espírito Santo sendo trabalhada no nosso coração, ele executando essa obra de transformação, para que nós tenhamos condições de amar, servir e ensinar como Cristo amou, serviu e ensinou, mesmo com as nossas imperfeições, mesmo ainda pecadores. Então, a santificação é essa obra contínua no qual nós crescemos mais e mais, trazendo visível esse caráter de Cristo, caráter de amor, de serviço e de ensino. Mas, meus irmãos, existe um grande perigo que nos atrapalha, mesmo alcançados pela graça, mesmo essa graça irresistível nos alcançando, existe um perigo dentro desse processo, nesse espaço entre redenção e glorificação. E o perigo é seguir Jesus de longe. Essa passagem de Lucas, o Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, no capítulo 22, no versículo 54, quando Jesus é preso, o que Pedro fazia? Seguia de longe. Eu não quero ser confundido com um desses. Eu também não quero ser preso, então eu vou seguir de longe. Esse mesmo Pedro impulsivo, esse mesmo Pedro que declarou tantas vezes amor por Jesus, esse Pedro, quando Jesus é preso, ele diz, eu ser confundido com um desses? Correu o risco de ser preso? Não, eu vou seguir de longe. E seguir de longe traz uma superficialidade espiritual. Primeiro de tudo, enfraquece a nossa fé. Provérbios 24, no versículo 10, diz que se no dia da tua angústia te mostrares fraco, a tua força será pequena. E muitas vezes, no momento difícil, no momento de decisões, no momento de conflitos na nossa vida, nós nos sentimos fracos. A nossa força se torna pequena, porque nós estamos seguindo Jesus de longe. A gente segue de longe, não ser confundido com um desses, não. É melhor eu ficar aqui, nem conheço. Não, Damares, eu não nego Jesus. Eu não nego Jesus. Se me perguntar, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu vou na igreja, eu posto o versículo. Eu não verbalizo isso. Mas o meu dia a dia é a resposta de que realmente eu sigo Jesus de perto ou eu sigo Jesus de longe. Eu demonstro isso no meu dia a dia. O coração esfria, o serviço perde a alegria, o amor diminui. São reflexos de seguir Jesus de longe. Mas caminhar com Cristo, nós somos moldados por Ele. O profeta Jeremias, no capítulo 18, ele traz essa ilustração do oleiro moldando o vaso. E eu amo essa ilustração. Muitas vezes o oleiro vai moldar o vaso. Muitas vezes ele vai quebrar o vaso. Precisa ser quebrado para ser refeito. Caminhar com Jesus de perto, aprendemos com Ele, refletimos o seu caráter, vivemos com Ele em comunhão, obedecemos a sua palavra e participamos da sua missão, missão de amor, de serviço e ensino. E eu quero trazer para vocês 3 aplicações práticas nos 3 aspectos que nós vimos aqui: amor, serviço e ensino. O primeiro deles, o amor bíblico é compromisso, não é sentimento. Uma vez que o nosso coração
é enganoso e desesperadamente corrupto. Como que a gente vai confiar nos nossos sentimentos? Nós que somos mulheres, mais ainda. Porque temos uma bomba dentro de nós chamada hormônio. Que um dia a gente está assim, outro dia a gente está mais para baixo, outro dia a gente está no meio. Mas isso não pode ser desculpa para a gente pecar. Eu sei que é difícil, mas a gente oscila muito, né? Em todas as fases. Quando a gente termina um ciclo da nossa vida que não é fácil, a gente começa o outro, que é a menopausa. Também está sendo esse terror agora das mulheres. Mas isso não fugiu do controle de Deus. Deus sabia de tudo isso. Da nossa TPM, da nossa menopausa, das nossas oscilações. Mas os homens também. Não têm tantos hormônios igual nós, mas também oscilam. Tem os seus dias difíceis, tem os seus dias mais bravos, tem seus dias de mau humor, tem uns dias que eles não acordam muito bem. Faz parte. Mas o amor é um compromisso. E amar como Cristo amou significa amar mesmo quando não há reconhecimento. Mesmo quando a gente não leva a tapinha nas costas. Mesmo quando o outro não reconhece. E não diz, nossa, meu bem, que café da manhã que você fez. Olha, essa casa tá limpa, cheirosa. Oh, mamãe, você é uma mãe maravilhosa. Oh, papai, que bom. Não, é isso. Amor bíblico é não esperar reconhecimento. Amor bíblico é amar diante das falhas do outro. O outro vai falhar. O outro vai nos decepcionar. Nós vamos decepcionar. Enquanto igreja, enquanto famílias do corpo de Cristo, eu posso um dia decepcionar a Neide, decepcionar o Tiago, decepcionar cada um de vocês. Posso ser decepcionada por vocês e faz parte. Mas eu tenho duas opções. Eu posso parar, ficar de mal, tô de mal, mas eu posso entender, poxa, ele é um pecador como eu. A mesma graça que alcançou ele me alcançou. O mesmo perdão que alcançou ele me alcançou. O que eu faço agora? Eu perdoo e sigo. Então, amor bíblico é compromisso, não é escolha, não é sentimento. Serviço é servir como Jesus serviu. Envolve humildade, renúncia, disposição e fidelidade nos pequenos atos. Nós estamos hoje diante de uma cultura que tudo precisa ser mostrado, tudo precisa ser visível. A gente precisa valorizar a visibilidade. Eu preciso mostrar tudo que eu faço e tudo precisa ser muito grande, tudo precisa ser muito maravilhoso. Mas Cristo olha a nossa fidelidade. Um homem, uma mulher arrumando as cadeiras da igreja, ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Talvez ninguém vai dar um tapinha nas costas e chegar a falar, Tiago, você alinha as cadeiras direitinho, hein? Eu não consigo fazer isso. Mas a nossa fidelidade é ao Senhor e é Ele quem vê. E se Ele entender oportuno, Ele vai nos recompensar. Porque tudo que Ele faz depois da salvação é graça, mas às vezes são bálsamos que ainda nós precisamos. Porque nós deveríamos ser contentes, totalmente contentes com a nossa salvação. Estávamos condenados ao inferno, o nosso destino era o inferno. Mas de repente entra Cristo na nossa história, salva a nossa vida, nos resgata do pecado, nos tira do lamaçal, da sujeira. Mas isso muitas vezes não traz alegria e contentamento para o nosso coração. A gente precisa de mais. A gente quer mais, a salvação não basta para nós. Então servir é isso, é com humildade, é quando ninguém está vendo. É trocando as fraldas, eu estou glorificando a Deus. É um ato de adoração. É lavando a louça, é lavando o banheiro, é recolhendo um lixo, é arrumando as cadeiras da igreja. Tudo é para a glória de Deus. E é Ele quem vê. Os atos pequenos do nosso dia a dia. Significa, sirva com humildade, sirva com renúncia, sirva com disposição. E ensine em uma cultura que está discipulando as nossas vidas, em uma cultura que está querendo ditar regra para nós, em uma cultura que ignora as verdades bíblicas. Quando nós seguimos Jesus de longe, o perigo na parte do ensino é essa cultura começar a entrar na nossa mente e vir para o nosso coração. E a gente começa a relativizar. Mas isso não tem problema. Mas isso aqui... Pecados Intocáveis, ele diz que
nós jogamos os nossos pecados prediletos para debaixo do tapete. A gente tem os pecados de estimação. A gente olha os grandes e para Deus não tem tamanho de pecado. Não, isso eu jamais vou fazer. Mas tem uns que a gente vai empurrando ali para debaixo do tapete. Então a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa ensinar com clareza, porque o mundo ensina com facilidade. Mas a gente precisa ensinar as verdades bíblicas com clareza. E para eu ensinar, eu preciso conhecer. Para eu ensinar, eu preciso ter fidelidade doutrinária. Para eu ensinar, eu preciso ter compromisso com Deus, compromisso espiritual. Por quê? Porque nós precisamos ensinar essa geração no que crê, por que crê e como viver o que crê. Será que você tem essa resposta? Você sabe no que você crê? Você sabe por que você crê? Qual é o motivo que eu creio nisso? Por que eu vivo assim, nisso que eu estou crendo? A gente precisa fazer essas perguntas. Mas até aqui nós estamos falando de um exemplo de uma divindade, de Deus soberano, de Jesus. Damares, você está falando de Jesus. É Jesus. É o Deus encarnado. Nós somos pecadores, aqui é muito difícil. E eu quero trazer para vocês um exemplo de uma das minhas autoras favoritas. Elizabeth Elliot é uma autora que eu gosto muito. Recomendo para as mulheres, para os homens aqui. Elizabeth Elliot, em 1956, ela saiu em missão com seu marido e com sua filha de 10 meses para o Equador. E o que ela foi fazer? Evangelizar aldeias indígenas. Elizabeth, um grupo de missionários e seu marido Jim Elliot. E chegando em uma dessas tribos, o seu marido e muitos missionários ali são mortos. Eles são recebidos pelos índios que não queriam, não aceitavam esse grupo ali, e Jim é morto. Jim é morto juntamente com um grupo de missionários. E o que poderia ter causado isso no coração de Elizabeth? Uma mulher que fica viúva, com 29 anos, com uma filha de 10 meses, que vai ser criada sem pai. Isso poderia ter causado no coração dela raiva, rancor, ódio, tantos sentimentos ruins. Mas ao invés disso, 2 anos depois, Elizabeth volta para esse mesmo lugar, esse lugar de dor, esse lugar de luto, esse lugar de tristeza. E o que ela faz? Ela ama, ela serve e ela ensina aqueles que tiraram a vida do seu marido. É isso que ela faz. Na força dos seus sentimentos, vocês acham que ela fez isso? Não. Ela fez isso porque a sua força não vem dela, mas sim do Senhor. Então, quando nós olhamos para toda a história bíblica, nós vemos esse movimento claro. Em Gênesis, fomos criados para refletir Deus. Refletir, reproduzir e representar. Exercer mandato espiritual, social e cultural. Esse reflexo foi distorcido na queda, mas em Cristo isso está sendo restaurado em nós. Em João 13, Deus, o Deus encarnado, se levanta da mesa, pega a toalha, pega a bacia para lavar os pés de homens imperfeitos. Não eram bonzinhos. Ele pega a bacia, ele pega a toalha para lavar os pés de quem o trairia e de quem o negaria. E aqui a gente vê o coração do Evangelho, o Senhor sendo servido, o Senhor servindo pecadores, o Senhor servindo pecadores. Então, antes dele nos chamar para servir, ele serviu na cruz. Ele nos amou até o fim, ele nos purificou e ele nos reconciliou com o Pai. E o que ele diz? Vá, faça o mesmo. Eu dei o exemplo para vocês. Mas Cristo não apenas deu o exemplo, ele deu uma nova vida para nós. E agora, unidos a Cristo, nós temos forças para amar, nós temos forças para servir, nós temos forças para ensinar. Não nessa força que vem de nós. Não é na força que vem de nós, mas na força que vem desse Cristo que habita em nós, que está por meio do Espírito Santo operando essa obra de nova criatura, essa obra de santificação até a volta de Cristo.
E eu queria trazer para vocês 3 perguntas para a gente encerrar. Eu queria que vocês refletissem, pensassem aí. A primeira delas, em qual dessas áreas você mais precisa crescer? É no amor? É no servir? É no ensino? Ou nas 3? Em qual dessas áreas? Tem uma ali que mais pega, Senhor, eu preciso nessa melhorar. Como a sua vida, ela pode refletir mais claramente o caráter de Cristo? Dentro da igreja, na sua família, na sociedade, primeiramente na sua família. Primeiramente. Que eu acabei invertendo na hora de escrever. Mas primeiramente na sua família. Como a gente reflete claramente esse caráter de Cristo? No amor, no serviço e no ensino. Quem Deus colocou sob a sua influência? Quem está sob a sua influência? Para ser cuidado, discipulado e encorajado na fé. Quem são aqueles? São alguns amigos? São pessoas do seu trabalho? São pessoas aqui na igreja? Nós que somos pais, primeiramente são os nossos filhos. São eles que devem ter a nossa prioridade no amor, no serviço e no ensino. Mas se você ainda não é, quem são esses que Deus colocou sob a sua influência? Para você amar, para você servir e para você ensinar. Lembre-se de Elizabeth Elliot quando você achar difícil amar, servir e ensinar. Ela foi uma mulher que viveu a vida dedicada ao amor, ao serviço e ao ensino. Ela tem um livro também muito especial chamado Deixe-me Ser Mulher, quando Valerie sai para estudar, na década de 70, no auge da segunda onda do feminismo, o auge da criação do anticoncepcional, as mulheres querendo também ter essa liberdade sexual, porque os homens tinham a camisinha, e aí cria-se um anticoncepcional que não era para controle de natalidade, nunca foi essa narrativa. O anticoncepcional era para ver liberdade, e as mulheres queriam ter liberdade como os homens tinham. E aí na década de 80 e 90 nós vimos esse reflexo com o HIV. Tudo que essa devassidão e essa imoralidade trouxe. E ela tão preocupada com a sua filha, longe, Valerie, ela noiva, ela começa a escrever cartas, demonstrando para sua filha amor e ensino. E ela manda essas cartas mensalmente. E Valerie guardou todas essas cartas. E essas cartas se transformaram em um livro chamado Deixe-me Ser Mulher. E ali tem todas as orientações de uma mãe para uma filha na década de 70, escrevendo cartas no auge da segunda onda do feminismo. E hoje nós temos tantas facilidades, tantos recursos, tantas coisas nas nossas mãos, e a gente negligencia o amor, o serviço e o ensino. Nessa manhã que o Senhor nos ajude, nesses aspectos da nossa vida, que unidos a Cristo, nós possamos morrer para a nossa velha natureza, entendendo que agora nascemos uma nova criatura. Alguém quer compartilhar algo, quer trazer algo, alguma coisa que de repente faltou aqui no nosso estudo? Compartilhar alguma coisa disso que nós estamos conversando aqui? Então nós vamos orar para que o Senhor nos ajude, para que essa semente plantada encontre terreno fértil, o terreno do nosso coração, para que durante a semana a gente se lembre não do que eu falei, mas daquilo que o Senhor trouxe para cada um de nós. Quando for difícil amar, quando for difícil servir, quando for difícil ensinar, lembre-se que Ele fez primeiro e Ele deu uma ordem. Sigam o meu exemplo. Lembre-se de Elizabeth Elliot. Amou, serviu e ensinou aqueles que tiraram a vida do seu marido. E na nossa força nós não vamos conseguir, mas unidos a Cristo, nós temos capacidade, mesmo que imperfeitos,
de seguir amando, servindo e ensinando. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa rica oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, ó Deus, ouvindo verdades nesse dia especial, Dia das Mães. Precisamos, ó Deus, ajustar o nosso coração, primeiramente o meu, e depois compartilhando isso com os meus irmãos na fé, com a família da fé. Nós precisamos ajustar o nosso coração sobre o amor, sobre o serviço e sobre o ensino. Muitas vezes, ó Deus, nós negligenciamos isso, porque o nosso coração, afetado pelo pecado, busca reconhecimento, busca, ó Deus, satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que a gente quer, mas não é nada sobre nós, é tudo sobre o Senhor. Por isso, ó Deus, humildemente, nós queremos pedir perdão ao Senhor, porque nós somos muito egoístas. Nós pensamos só em nós. Nós em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Muitas vezes tem alguém do nosso lado precisando de uma palavra, precisando de uma oração. Muitas vezes dentro da nossa casa, nós ajudamos tanto os de fora e negligenciamos amor, serviço e ensino dentro do nosso lar. E nós precisamos entender, ó Deus, que tudo começa na nossa casa. Famílias fortalecidas, casais fortalecidos, ó Deus, tornam a igreja mais forte, tornam a sociedade mais firme e mais do que isso, glorificam o Teu nome, porque é para isso que nós estamos aqui. Por isso, Senhor, nesta manhã, coloca no nosso coração amor, coloca no nosso coração o desejo de servir, coloca no nosso coração o desejo de ensinar, mesmo de forma simples, respeitando cada um o seu temperamento, mas a gente ensina muitas vezes não é nem com as palavras, são com as nossas atitudes. Atitudes de cristãos, atitudes de pessoas que temem ao Senhor, que amam ao Senhor e que vivem para a glória do Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, ajusta o nosso coração, os nossos desejos desordenados. Ajusta, ó Deus, as nossas vontades, os nossos sentimentos, ó Deus. E nos faz cada dia mais parecidos com o Teu Filho. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.